Gênesis capítulo 13, nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os fariseus, habitavam na terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, e se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem grande e regada, como o jardim do Senhor, bem, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto fez antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Somente até aqui, amém. Louvado seja Deus. Senhor, está entre nós a sua palavra, ela permanece na glória do Pai. Pelo teu Espírito Santo nós vamos compreender esse texto. Eu oro agora em nome de Jesus, para que o Senhor ministre cada coração, cada vida, cada alma que está aqui, pelo teu bom Espírito. Assim nós clamamos e oramos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esta mensagem tem como tema escolhas que honram a Deus. Escolha que honram a Deus. Nós temos alguns caminhos, que nós tomamos e que tristece o coração do Senhor. Nesta mensagem, queridos, amados, Igreja de Cristo, hoje quero convidá-los a refletir sobre a história de Abrão e de Ló, que nós acabamos de ler sobre Gênesis. Está escrito aqui pelo livro de Gênesis, escrito pelo servo de Deus Moisés, pelo Espírito Santo de Deus. Você vê que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Você vê que aqui não existiu Moisés nesta época. E como que ele soube? É a palavra de Deus. É o próprio Espírito Santo de Deus que está citando as mensagens, Não foi Abraão que escreveu, foi Moisés. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Se alguém declara, a Bíblia não é a palavra de Deus, que nem todo ali foi Deus que disse, Deus que falou, poxa, é só você raciocinar. Como Moisés soube de tudo isso, se não viveu nessa época? Foi o Espírito Santo que contou a ele. Portanto, entretanto, porém, é a palavra de Deus. Não deixe de ser a palavra de Deus. Não é porque não foi ele que viveu essa época que não é palavra de Deus, não é adivinho. O Espírito Santo que falou. Então hoje eu quero meditar com os irmãos nesse texto sagrado, pelo Espírito Santo de Deus. Esse relato, irmãos, nos ensina
sobre riquezas, relacionamento e, acima de tudo, as nossas escolhas. Esse relato aqui trata de riqueza, um relacionamento que não está bom, Abrão, um homem já rico, porém, irmãos, acima de todas as coisas, como fazer as nossas escolhas. Nós fazemos as nossas escolhas. Você é livre, somos livres. O Senhor nos dá da sua palavra, das oportunidades. Mas, irmãos, cabe a nós querer aceitar o chamado do Senhor ou ignorar. Eu vou repetir isso. Na logística da nossa decisão, somos livres. Porém, o Senhor nos chama, nos convida, nos mostra o caminho, nos ensina. A sua palavra vem, nos adverte, nos restaura, nos mostra o que devemos fazer. Cabe a nós ou não querermos. O Senhor não vai obrigar ninguém. Apesar dele tomar para nós, ou melhor, tomar decisões, irmãos, e nos colocar, mas decidimos primeiramente estar com o Senhor. Ele nos convida, é nós que decidimos. Quando nós olhamos para esta mensagem, mostra bem claro sobre as nossas decisões, seja ela, irmãos, pequenas ou grandes, mas precisamos tomar. E estas decisões, pequenas ou não, pequenas ou grandes, é que vão impactar as nossas vidas, tanto para o bem quanto para o mal. São as nossas decisões que vão impactar as nossas vidas, tanto para o bem quanto para o mal. E quando digo as nossas vidas, também a nossa família e o nosso relacionamento com Deus. É a nossa decisão. Quantas vezes, talvez seja o seu caso aqui esta noite, que está deixando para depois, para tomar as suas decisões. Olha onde você chegou. Olhemos para a nossa vida. Olhe para o dia de hoje, como foi o seu dia. E veja o resultado esta noite. Você poderia ter tomado decisão, não tomou. Eu poderia ter tomado algumas decisões, não tomei. O resultado, quantas pessoas estão aqui neste momento com o coração aflito, com a alma conturbada, com o coração triste, abatido? Quantas pessoas que até falam assim: poxa, eu deveria ter tomado uma decisão, eu deveria ter agido desta maneira. Mas a gente vai dizer sempre isso lá no final, na hora da circunstância, das consequências. Nós vamos falar assim: Senhor, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter agido desta maneira, eu deveria ter tomado outra situação, outra atitude, eu deveria ter tido já no começo repreendido isso, repreendido aquilo, tomado partido disso, tomado partido daquilo, e hoje eu estou desta maneira. As nossas vidas é feita de escolhas, tanto para o bem quanto para o mal. É a partir deste momento, irmãos, que nós estamos colocando a nossa vida em um trilho, seja direita, seja esquerda, ou vamos para frente. Precisamos tomar algumas decisões. Bem, Abraão era um homem abençoado por Deus. Suas riquezas incluíam ouro, prata, animais, enfim, gado. Estes bens eram fundamentais para a vida naquela época. Nós estamos falando aqui de uma época nômade, aonde os valores, irmãos, eram exaltados, se via a prosperidade, e de acordo à prosperidade era o valor que se tinha, ou melhor dizendo, de acordo à prosperidade era a bênção do Senhor, o significado da presença do Senhor. Talvez, claro, irmãos, a gente não compreende isso, mas hoje, infelizmente, nós somos vistos pelo aquilo que nós temos. Infelizmente, até hoje é assim. A pessoa é vista de fora para dentro. O que ela possui, não o que está dentro dela. Infelizmente, irmãos. E naquela época, nós vemos aqui que não era diferente. Mas quando nós olhamos para este Abraão, irmãos, para Abraão,
os bens fundamentais para a sua vida na época, mas também eram a demonstração de provisão divina, ou seja, quanto mais o homem tinha cristão de vida piedosa, mais ele entendia que aquilo era graça de Deus, eram as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Irmão, irmã, não importa o que você tem, não importa o que você possui, se pouco ou bastante, a graça de Deus está no seu coração. Não importa se a sua panela está vazia, se o seu armário, a despensa está vazia, se você está empregado ou não, se a despensa está cheia ou não, se a geladeira está cheia ou não. Se você tem a graça de Deus, você tem tudo. Louvado seja Deus. Se você tem a presença do Senhor em sua vida, então temos tudo. Louvado seja Deus. Se você tem a presença de Deus constante em sua vida e carrega a palavra de Deus dentro do vosso coração e tem uma vida de oração, você é um privilegiado, é um abençoado, uma abençoada, cheio de Deus. Louvado seja Deus. A presença do Senhor constante em sua vida. Talvez te falta de tudo um pouco, talvez nem tudo que você gostaria de ter tem, mas se a presença de Deus está manifestando no teu coração, adore, o Senhor está presente em sua vida. Ame-o, declare, o Senhor está em sua casa, na sua família, na sua vida. Louvado seja Deus. Que maravilha! Abrão podia ver a sua riqueza se multiplicando constantemente, diariamente. Também era um reflexo da fidelidade de Deus. Deus prometera e Deus estava cumprindo, irmãos. Mas hoje devemos reconhecer que tudo que vem, nós temos, possuímos, proveio do Senhor. Isso é graça, bondade, misericórdia. Se Deus não erguer a mão, estender a mão e nos abençoar, não possuímos nada, irmãos. Não saímos do nada, continuamos na mesma situação. Tudo provém do Senhor. Se pouco, se muito, provém do Senhor. Se bastante, se pouco, se razoável, proveio do Senhor. Nossas posses são bênçãos dele, irmãos. Isso nos leva a um coração grato e à disposição de usar o que temos para glorificar o nome santo do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso e abençoar outras pessoas. Por que o irmão está dizendo isso? Porque tem muita gente ingrata, tem muita gente que não consegue agradecer a Deus pela casa pequena, pelo casebre, pela casinha de madeira, pela casinha de sapê ou pela mansão no melhor lugar desta terra. Não consegue ser grato. Tendo, não tendo, é ingrato. Tendo bastante ou tendo pouco, é ingrato. Tendo uma mesa farta, ou uma mesa com pão e água, é ingrato. Louvado seja Deus. Não, o Senhor está nos lembrando a necessidade de nós sermos gratos. Quando houve, irmãos, esse conflito entre os pastores de Abrão e de Ló, Abrão tomou a iniciativa de resolver a situação. Não dá para ver assim. Tem muita gente que está acostumado a ficar brigando todo dia. Famílias em pé de guerra, irmãos. A pessoa fala, eu não vou sair daqui. Eu vou ser uma pedra de tropeço para esta pessoa. Eu não vou mudar dessa cidade. Eu vou continuar aqui. Só de raiva. Só para fazer raiva. Já viu isso, irmã Sabrina? Tem muita gente vivendo isso. Eu não vou sair. Ô irmão, você é crente. Ô minha irmã, você é crente. Isso é mau testemunho. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Alguém precisa sair para a direita, mas não é bicudo não. Alguém precisa sair para a esquerda, mas não é bicudo não, com bravo e fazendo ameaças não. Seja de paz a sua saída, seja de paz a sua vinda, seja de paz a nossa permanência. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Tem gente que faz questão de estar no mesmo lugar que o outro para ver a queda do outro. Eu não vou sair daquela empresa porque Deus prometeu que ia fazer justiça. Que isso, irmãos? Isso não é comportamento de servo de Deus, de serva de Deus, de adoradores. Não, eu vou ficar lá, que eu vou estar lá quando ele cair, quando ela cair, para aplaudir a queda. Isso é coisa de Satanás. Isso é coisa do diabo. Fuja disso. O Senhor não quer isso para nós, não.
Eu vou ficar nesse casamento sendo pedra de tropeço, não vou sair. Tudo que ele está fazendo, que ela está fazendo, tudo ao contrário, fazendo, pecando, aprontando tudo que não presta, vou ficar aqui. Que crente você é? Não estou dando conselho para você separar, não, fuja disso, nada disso. Se você for ficar aí, decidiu ficar aí, seja para evangelizar o seu esposo, para evangelizar a sua esposa, os seus filhos, para ser canal de bênção, não pedra de tropeço. Precisamos tomar algumas decisões, irmãos, mesmo que algumas decisões nos machuquem, mesmo que algumas decisões, irmãos, venham a ferir o nosso ego, mesmo que as nossas decisões venham a ferir, irmãos, o nosso orgulho, mas o Senhor esta noite está dizendo que Ele quer quebrar o nosso orgulho, tirar esse ego, o sentimento de ego do nosso coração. Crente não pode ter o ego ferido, apesar de nós sermos assim. Eu também sou assim. Hoje pela manhã, uma pessoa se manifestou na live me chamando de ladrão, bem dizer. Está aí para roubar o dinheiro do povo, mais um para roubar o dinheiro do povo. Eu fiquei com o ego ferido, claro que fiquei. Eu comentei para a irmã Sabina, como pode alguém fazer isso? Estou muito triste. Quando a Bíblia diz que nós devemos regozijar, alegrai-vos e exaltai-vos quando perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, porque é grande o vosso galardão no céu. Oh, irmãos, oh, louvado seja Deus. Eu nem percebi que esta mensagem era para mim. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: alegrai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Assim perseguiram e persistiram os profetas que foram antes de vós. Louvado seja Deus. Mas nós queremos brigar, nós queremos partir para cima. Tem um monte de crente aí, ó, fazendo assim, ó, puxando a camisa para cima, vamos resolver. Tem muita gente fazendo isso. Não, vou ficar lá naquela empresa e eu vou brigar mesmo porque eu tenho direito. Não, você não está entendendo. Se tiver dentro da justiça, é o seu direito, vá com sabedoria, mas faça bem feito, sem jeitinho, sem briga, sem confusão. É hora de decidir, é hora de tomar algumas decisões. Olha, irmãos, quando nós olhamos aqui, Abraão ele teve um comportamento que eu chamo a sua atenção. Olha para cá um pouquinho. Ele abriu mão do seu direito de escolha. Ele abriu mão do seu direito de escolher. Como assim, irmão? Veja só. Deixa eu dizer algo para você aqui, ó. Olha que maravilha. Vem cá, Ló. Tá aqui que o senhor quer. E eu vou dizer uma coisa. Os nossos pastores aí estão se desentendendo e vivendo em conflito. Versículo 9 vai dizer assim: não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Parte B do versículo 9. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão abriu mão do seu direito de escolha. Às vezes, irmão, para ter paz, nós precisamos abrir mão do nosso direito de escolher. Escolhemos entre a discussão, a guerra, a luta, a paz. Eu não sei o que você está vivendo, escolha a paz. Quando você escolhe a paz, você fica do lado de Deus. Mas é preciso fazer algumas escolhas, mesmo que elas nos tragam prejuízos, mesmo que ela ofenda nós, mesmo que o nosso ego seja ferido. Pronto, Deus permitiu aquilo para quebrar o nosso ego. Deus permitiu aquilo para quebrar o nosso orgulho, para nós esvaziar-se de nós e aproximarmos do Senhor. Louvado seja Deus. Precisamos fazer algumas escolhas, mesmo que aquelas escolhas não sejam favoráveis a mim e a você, mas precisamos fazer. Louvado seja Deus. Abriu mão o Abraão do seu direito de escolher para que lado ir, mas ele fez. Ele foi e tentou resolver a situação, disse: olha, não dá, a terra está aí, eu vou dar o direito a você
de decidir o que você quer. Hoje o Senhor está dizendo pela sua palavra, a mim e você, estou te dando o direito de que você quer para a sua vida, se bem ou se mal, se paz ou guerra, se paz ou agonia, briga, discussão, problemas, confusões. Se você abrir a mão hoje do teu orgulho, se você abrir mão hoje, louvado seja Deus, do teu ego, se você abrir mão hoje das tuas razões, o Senhor vai te libertar esta noite, louvado seja Deus. Ai, irmão, eu confesso diante da igreja que eu estou sendo confrontado por esta mensagem. Eu abro mão do meu orgulho, eu abro mão do meu ego, louvado seja Deus, eu abro mão das minhas razões, porque eu prefiro adorar o Senhor, louvado seja Deus. Eu prefiro estar na presença do Senhor, eu preciso estar no seu santuário. Você também precisa estar no santuário do Senhor. Esta terra do santuário do Senhor é fértil, o santuário do Senhor é maravilhoso, no santuário do Senhor tem a presença, no santuário do Senhor tem a unção, no santuário do Senhor tem bondade, no santuário do Senhor tem a misericórdia, no santuário do Senhor tem amor, no santuário do Senhor tem perdão e tem graça. Louvado seja Deus. Os campos são verdes, no santuário do Senhor o pasto é verdejante, a água é boa, a comida é boa, o alimento é saudável, a palavra do Senhor, louvado seja Deus. Ficamos com a melhor parte, paz. A paz, ficamos com a melhor parte. Irmãos, quando eu olho para esse texto, nossas famílias, nossas comunidades, nossa vida, o nosso ministério que exercemos, a presença do Senhor, a paz de Deus, precisamos priorizar isso em nossas vidas, irmãos. Mas tem muito crente que não prioriza nada disso, prioriza a fama, o dinheiro, o orgulho, o poder, a razão, o autoritarismo. Não, irmãos, precisamos priorizar o que vem do Senhor. Primeiro as coisas do alto, louvado seja Deus. Primeiro o que vem da glória, louvado seja Deus. Primeiro o que vem do reino, louvado seja Deus. Que é a prioridade da vida cristã, para termos uma vida saudável, uma vida cheia da presença do Senhor. Se você veio aqui esta noite desta maneira e está dando prioridade para as coisas terrenas, por isso que às vezes a sua vida está cheia de problema, você não dorme, não fala com ninguém, não come direito, vive uma insônia, perdendo o sono na madrugada, ansioso, depressivo, atribulado. O Senhor está querendo levar este fardo de você, arrancar esse peso da sua consciência. Louvado seja Deus, bendito é o nome santo do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Precisamos, irmãos, priorizar, mas infelizmente surge, eu preciso concordar com você, surge conflitos, irmãos, e é normal. Abraão nos ensina, irmãos, 3 lições que eu passo a descrever, louvado seja Deus. Tomemos a iniciativa de resolver o conflito. Precisa, irmãos. Crente não empurra as coisas com a barriga, como falam aí fora. Tem que tomar uma iniciativa, tem que se posicionar, mas dentro da palavra do Senhor. A primeira verdade que Abraão nos ensina, precisamos tomar a iniciativa para evitar os conflitos. Quando você percebe que alguma coisa não está bem, tome iniciativa para não gerar conflitos futuros. A segunda verdade que Abraão nos ensina, que devemos ser generosos, mesmo apesar, irmãos, de às vezes até termos a razão, estarmos do lado da verdade, mas precisamos ser generosos, mesmo que signifique isso, abrir mão de alguma coisa. Ele tomou iniciativa para resolver o problema, mas teve que abrir mão, deixou o direito de escolha para o outro. Escolhe você. Você já tentou fazer isso? O que você acha? O que você faria no meu lugar, fulano? Escolhe você, eu vou deixar você escolher qual a melhor parte. Eu vou deixar você tomar a decisão que lado você vai.
Como nós vamos agir? Isso é generosidade. Primeiro, então, verdade, Abraão tomou uma decisão. Segundo, foi generoso. Terceiro, colocou a paz acima de todas as coisas. Abraão estava a fim de paz. Abraão precisava só de paz. Colocou a paz acima de todos os interesses. Agir assim demonstra o caráter de Cristo em nós, que nos chamou para sermos pacificadores. A palavra pacificador é aquele que leva paz, que transmite paz, que coloca as coisas no lugar, agindo sabiamente. Colocar as coisas em paz não é viver de cócoras para o outro que pisa em cima, não. É dizer assim: Senhor, está nas tuas mãos e eu creio que é desígnio do Senhor. Aceito em paz os desígnios do Senhor para a minha vida. Vai em paz. Eu estou em paz. Que seja feita a vontade de Deus. Ele julgará a todos. Portanto, esta noite o Senhor está dizendo a mim e a você: fuja das armadilhas da inveja. Fugimos das armadilhas que Satanás coloca em nossa porta, irmãos. Quando nós olhamos para esta mensagem, é justamente isso que vejo. Não deveria haver conflito em mim e você, entre os nossos pastores, porque somos parentes chegados. Quando ele declara parente chegado, deixa bem claro, eram amigos de verdade, amavam uns aos outros, mas talvez por causa do que Abraão tinha, começou a despertar um interesse maior nos pastores e por fim no coração de Ló. Às vezes nós precisamos abrir o nosso coração para que a rivalidade vá embora, para que essa inveja vá embora. É necessário abrir o nosso coração, irmãos. Isso nos alerta sobre o perigo entre briga, discussão, desavença, ciúmes, inveja, porque somos irmãos. Você é o meu irmão, nós somos irmãos em Cristo. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas, não as coisas, não as pessoas, mas amamos a Deus sobre todas as coisas, e isso inclui a igreja. Acima de todos está o Deus, isso inclui as pessoas, acima de tudo está Deus. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, amamos o nosso próximo como Jesus nos amou, respeitamos as pessoas. Jesus, em sua oração, pediu ao Pai que seus seguidores fossem um. Precisamos vigiar e resistir ao espírito da divisão que o inimigo tenta implantar sobre a igreja e sobre as famílias. Portanto, se você está aqui esta noite, está vivendo esse sentimento na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, no trabalho de divisão, isso não é para crente. Abra mão e diga: escolha o lugar que você quer ficar. Abra mão de tudo isso. Deus não opera em reino dividido. As escolhas revelam o nosso coração, o que tem dentro dele. Se você escolhe o melhor para você, é porque está cheio de si. Se você escolhe perseguir, é porque tem inveja no seu coração. Mas se você escolhe perdoar e amar e viver em comunidade, é porque tem Cristo. Porque nem isso nós somos capazes de adornar o nosso sentimento. Nem isso nós temos capacidade de interpolar os nossos sentimentos. Jamais. Eu e você não vencemos a nossa carne. Esta é a mensagem desta noite. Eu não sei, talvez você tenha o sentimento que o inferno mudou de endereço. Está dentro da tua casa, na tua igreja, no teu trabalho, com o teu vizinho. É hora de fazer escolha. É hora de você ficar com a melhor parte, a paz, o entendimento, a sabedoria. É hora de você escolher a melhor parte, a palavra de Deus que te edifica esta noite, dizendo: chega de confusão. O Senhor não quer um homem briguento, não quer uma mulher briguenta, não quer um homem desafiador pelo vizinho, pelo amigo, pelo patrão, por ninguém. O Senhor quer nós adoradores. O Senhor procura por adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Louvado seja Deus.
O Senhor quer homens cheios da presença do Senhor. O Senhor quer mulheres cheias da presença de Deus. Se você encontrar ele no meio-dia no mercado, ele vai falar de Jesus. Se você encontrar às 10 da manhã na rua, vai falar do Senhor. Se você encontrar ele no portão da sua casa, em 2 minutos está falando de Jesus. Louvado seja Deus. O Senhor quer e separou para ele verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Que esta palavra possa alcançar o seu coração, ir aos confins desta terra e quebra toda a religiosidade do nosso coração. Que a bandeira de Jesus Cristo seja estiada em meio aos inimigos desta terra, em meio à religiosidade desta terra, em meio ao engano e à mentira e ao nosso pecado. Jesus Cristo venha ser prosperado na sua vida esta noite, revivendo a sua vida, a sua casa, a sua família. Não que venha prosperar a briga, a confusão, a desavença, não, mas que venha prosperar a tua casa esta noite, a palavra do Senhor esta noite, brotando dentro do teu coração. Para ter paz, precisamos de renunciar a nós mesmos. Para ter conforto, precisamos renunciar a nós mesmos. Para ter alegria em meio ao caos, precisamos renunciar os sentimentos do nosso coração. Deixa a pessoa decidir. Louvado seja Deus. Esta é a mensagem para esta noite. Faça a prática destas 3 verdades sobre a sua vida. Procure a paz, queira viver a paz do Senhor na sua vida. Tome a iniciativa de resolver o conflito. Em segundo, sejamos generosos, mesmo que isso signifique abrir mão de alguma coisa. E coloque a paz acima dos seus próprios interesses, que o Senhor te dará vitórias. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.